Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco Itaú e seu novo resultado do quarto trimestre de 2025. O Itaú, mais uma vez, surpreendeu o mercado e trouxe um resultado de 12,3 bilhões de reais. Um mega resultado trazendo um alto retorno sobre o patrimônio líquido e vamos verificar se com esse resultado as ações do Itaú, mesmo após uma grande alta que tem acontecido, perceba que nos últimos 12 meses o Itaú subiu 80% na cotação. Mas existe aqui um segredo que o mercado está escondendo sobre Itaú, que poderia fazer o banco aí continuar subindo a cotação, ou seja, ele poderia continuar se valorizando fortemente e também pagando excelentes dividendos. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem sobre esse segredo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que o Itaú, ele representa a minha segunda maior posição e eu tenho aí 23,75% da carteira nas ações da empresa, tá? Perceba que já estou acumulando uma boa valorização, fora também os proventos que eu já recebi do Itaú e já acabei reaplicando também no próprio banco. Então, acredito que sim, para o longo prazo, pode ser uma excelente decisão de investimento. Claro que nada se trata de recomendação. Antes da gente tratar sobre resultados, perspectivas, potencial de alta, dividendos, a gente precisa entender um pouco o que é o Itaú. De fato, quando você bate o olho, ele é o maior banco privado da América Latina, tá? Ele acaba por ser aí o grande player no setor de alta renda. É por isso que quando você compara o Itaú, geralmente com o Santander e o Bradesco, o Banco do Brasil eu não vou fazer essa comparação, porque não acaba sendo um concorrente direto do Banco do Brasil. Como assim, Pablo? Exato, o Itaú ele acaba sendo um concorrente maior do Santander e do Bradesco, porque ambos atuam no atacado, no varejo. Já o Banco do Brasil atua mais no agronegócio, que acaba sendo aí um segmento totalmente diferente. Mas quando você compara o Itaú no longo prazo, foi uma excelente decisão. 1.121% de retorno. Sinal que se você tivesse ações do Itaú nesses últimos 10 anos, sabe quanto você conseguiu de rentabilidade? 1.100 aqui, ó, e 23% simboliza em 10 anos uma rentabilidade composta de 28% ao ano na média. Perceba que é muita coisa, pessoal, uma geração de resultados muito acima do esperado. Ele gerou muito mais do que 20% ao ano. Mas isso aqui acontece dada a consistência no lucro. Por quê? Quando você pega o lucro do Itaú numa lupa de longuíssimo prazo, a gente observa que o lucro aqui é fenomenal, cresce ano após ano. Só teve uma queda na pandemia, mas aqui todos os bancos em geral foram impactados, muito por conta da alta da inadimplência, né? A pandemia acabou afetando provisões, mas perceba que o Itaú ele acaba sendo muito diligente na concessão de crédito, então ele consegue manter aí um controle bem interessante. Mas eu acho que o grande pilar, o grande segredo que faz o Itaú se diferenciar dos seus concorrentes, como Bradesco e Santander, é essa carteira de crédito voltada para o segmento de corporate, grandes empresas, que por natureza já tem um baixo índice de inadimplência. Perceba que trimestre após trimestre, o Itaú ele cresce o lucro. E considerando aqui, ó, de que 2024 para 2025 o lucro este ano total se encerrou em 46,8 bilhões, quase em 47 bilhões, tá? Mais um pouquinho ele batia isso, dividido por 41 bilhões do ano passado, o resultado do Itaú cresceu 14%. E se esse padrão se repetir para o próximo ano, que eu acredito que vai se repetir, principalmente porque a gente vai ter uma queda da Selic, o que pode beneficiar vários bancos em peso. Queda na taxa Selic faz com que os bancos consigam aí vender mais empréstimos, aumentar a sua concessão de empréstimos, né, a sua concessão de crédito. O Itaú, por ser aí pioneiro nesse segmento, então, consequentemente ele pode continuar crescendo esse lucro a uma taxa interessante. Vamos considerar aqui que o lucro para o próximo ano, para este ano de 2026, cresça em 15%, vamos supor. Se ele lucrou 46,8 bilhões, se ele crescer em 15%, a gente tem um lucro projetado de mais ou menos ali, ó, 46, né?
13,8 mais 15%, o que, que você tem para o Itaú? Um lucro de 53 bilhões neste ano. No cenário mais conservador, o Itaú pode lucrar 52. Então vamos jogar 53, dado que a Selic vai começar a cair para o ano de 2026, tá? O Banco Central já garantiu isso pra gente e viu uma mensagem pública. Então se você pegar aqui, ó, o valor de mercado do Itaú e dividir por este lucro projetivo de 53 bilhões, podendo chegar até mesmo em 54, você tem um PL, preço sobre lucro, de 8,9. O que hoje as ações a R$40 não estariam caras, porque a média do Itaú, pessoal, é ser cotado por um PL ali aproximado de 13 a 14 vezes lucro, como acaba sendo negociado em um mercado de alta. Então, se o Itaú for negociado pela sua média de 13, que acaba sendo a média do Ibovespa, geralmente o Ibovespa fica em 13 vezes lucro na sua média, as empresas de alta qualidade, o mercado costuma pagar esse múltiplo. Veja aí, por exemplo, o BTG Pactual. Se você dividir aqui, ó, para um PL de 9, você tem um potencial de alta de 44% na cotação, fazendo com que hoje, mesmo o banco a R$50, ele continue barato, porque mesmo ele a R$50, você teria um Itaú com 550 bi de valor de mercado, para um banco que lucra 53 bilhões, poderia termos um PL de 10, ainda descontado em relação à média do Itaú, que acaba por ser de 13 vezes sim um mercado de alta, tá? Então você tem esse potencial. Então hoje a ação a R$41, você poderia esperar uma cotação nominal de R$59, para aí sim o banco começar a ficar caro de fato, acima dos 55, 56 reais, aí já seria um preço aí para você meio que ficar de fora, porque já estaria bem esticado, mas não é o cenário atual. Perceba que hoje ele é a 39, 41 reais, é uma grande oportunidade para você que está observando por uma lupa de valorização. E tem mais, pessoal, para você ainda ter uma valorização dessa para um banco de altíssima qualidade, que ó, você pegando o ROI do Itaú neste ano, 46,8 bilhões, que foi o lucro líquido, e você divide por um patrimônio líquido, tá? Para que você tire aí o termômetro de rentabilidade de ROI, você teve aqui um ROI no Itaú aproximado de ali mais ou menos 21,8%. Perceba que é um ROI bem alto, considerando essa geração de resultados. E para o próximo ano ele pode ter um ROI parecido. Imagina só ele manter um ROI consistentemente dessa forma. Você pode esperar um crescimento composto bem interessante. E supondo aqui, ó, um valor intrínseco observando pela fórmula do Buffett, a gente precisa obviamente tirar a taxa de crescimento. Se a gente colocar aqui, ó, 1 menos payout médio do Itaú fica ali de 40%, 50%, você coloca vezes um ROI médio de 18%. Então o Itaú poderia crescer 9% ao ano o seu lucro. Isso considerando aí para os próximos 10 anos. Se o banco pagar um dividendo médio de 7,5%, que é o que ele costuma pagar com tranquilidade, somado a uma taxa de reinvestimento, você tem quase 20% ao ano no Itaú para os próximos 10 anos. Perceba que ele gerou mais. Então assim, pessoal, perceba que esse cálculo meu está sendo bem conservador mesmo, tá? Fora que você não está considerando aqui nesse cálculo a reprecificação do mercado, porque hoje, se você colocar pela fórmula do valor intrínseco do Buffett, pense da seguinte forma: se o Itaú vai lucrar 52 bi para o próximo ano, se você divide aqui, ó, pela base acionária, você tem aqui 4,71 por ação, correto? Pela forma do Buffett, o banco cresce 9, então 12 menos 9, você tem 3. Se você colocar aqui, ó, 4,71 dividido por 4, não vamos ser aqui tão otimistas pela forma do valor intrínseco, você tem um preço justo de R$117, que hoje a R$41 você teria um potencial de alta de 187%. E o banco hoje dobrar denotaria pelo menos um valor de mercado de 600 a 700 bilhões, o que não seria nada irreal, dado de que o mercado costuma pagar por essas ações de qualidade um múltiplo mais elevado. E para você que é investidor de renda, também pode abstrair um excelente dividendo com o Itaú, porque se ele lucrar esses ali, ó, 50 a 53 bilhões, se ele repassar 60% de payout, como o lucro cresceu, mesmo após a valorização na ação, ele ainda estaria barato. Se você dividir pela quantidade de ações em circulação, que hoje é de 11 bilhões, você tem 2,88 por ação para o Itaú, que dividido por R$ 41,57, você tem aqui, ó, 6,9%, quase 7% de yield. Fora também que você ainda tem, pessoal, o dividendo extraordinário, que o banco acaba repassando pelo seu excesso de capital vigente. Então você tem ali uns 3 a 4% a mais, colocando de forma anual, você consequentemente consegue ter um dividendo de quase 10%. Então hoje mesmo a ação a 41, para mim parece ser uma boa tese. De verdade, pessoal, por a alta qualidade que o Itaú tem, até os R$45 para quem é investidor de renda, parece valer a pena. E agora que o Ibovespa deu uma corrigida aí, perceba que a bolsa voltou a cair por conta de uma saída de capital estrangeiro, uma correção de mercado. Para quem aproveitar Itaú nesses preços, pode ser uma boa oportunidade. Claro que nada se trata de recomendação, dado de que
o Itaú ele não é uma empresa cíclica, ele é uma empresa com uma demanda inelástica. Então perceba que ele sempre vai crescer. Claro, não vai ser aquele lucro explosivo que vai dobrar a cotação de repente, mas é um crescimento consistente. E perceba, né, que consequentemente aí o banco, se continuar apurando bom resultado, continuar bem diligente na sua concessão de crédito, continuar crescendo ao longo do tempo, parece ser uma boa oportunidade. E se esse lucro crescer, por mais que a ação suba, o banco pode continuar barato como sempre, tá? Então, você sempre tem que ficar de olho nesse sentido. Por mais que o lucro suba aqui, né, perdão, mas se a cotação acabar subindo fortemente, aí você tem que verificar se a ação tá barata. Eu acho que mesmo após a alta recente, o Itaú ainda continua assim descontado. E sabe o que é o mais interessante? É que veio justamente em linha com o que o mercado esperava. Então, para você investidor que quer acumular as ações do Itaú, não precisa ficar preocupado. Porque tecnicamente, pessoal, o pessoal vai pensar, bom, o Itaú reportou topo de lucro, será que amanhã ele vai subir forte? Eu acredito que não, tá? Pode ter uma alta sim, de pelo menos uns 2 a 3%, mas eu não acho que vá subir uns 10%, porque o mercado já esperava esse resultado, o mercado já precificava de que o Itaú iria lucrar 12,3 bilhão. Seria diferente se ele lucrasse 13 bi, aí a ação ia decolar, mas não é o que aconteceu. E aí ficamos satisfeitos, porque a gente quer acumular barato. Já pensou se amanhã sobe a ação? É para você que está acumulando, acaba sendo difícil. Inclusive para mim, que tem uma meta de deixar o Itaú próximo ao Banco do Brasil em termos percentuais. Por falar em Banco do Brasil, vamos ficar espertos, porque no dia 11 de fevereiro teremos o balanço do Banco do Brasil, que também tende a ter aí uma pequena melhora. Claro, longe do Itaú, mas por ser muito barato, pode até ser uma oportunidade interessante, isso para quem olha aí para médio e longo prazo. Nada se trata de recomendação. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá. Eu tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e para mim, que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que me trouxesse facilidade. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí, né, até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Por falar em tempo real, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso aí para você. E terceiro e último fator, você tem os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, e você tem aqui, ó, o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, fora também preço teto projetivo, tá? Tá bom, Pablo? Onde que está o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também deixei disponível para membros aqui do canal. Tanto aqui para a parte de membros e também para você que acessa aqui a biografia. Tem aqui planilha Ações Brasil que você pode acessar e ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui na bolsa. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Estamos com essa meta aí de atingir 10 mil inscritos no canal. E não se esqueçam de se tornarem membros. Além de terem acesso à planilha, claro que vocês terão, né, que adquiri-la, vocês podem também ter acesso ao meu curso Rumo à Liberdade Financeira por apenas aí R$19,99 por mês, fora também vídeos de small e microcaps que eu coloco aqui para os membros do canal. Bom, pessoal, por este vídeo é isso, e já comentem se vocês têm ações do Itaú e qual é a sua perspectiva no médio e longo prazo. Em particular, tem as ações do banco aqui na carteira e acho que será aí um grande motor de crescimento olhando para médio e longo prazo, e pretendo, mesmo após a alta recente, continuar aumentando posição. Porque tudo bem, a ação pode ter subido uns 20%, mas o lucro segue crescendo. Então, para mim, a ação ainda continua barata. Seria diferente, tá? Se a ação tivesse se valorizado forte, porém o resultado ficasse estagnado. Eu já preferiria parar e focar em alguma outra empresa aqui da minha carteira. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!